Oi galera, tudo bem com vocês? Eu sou o João, sejam muito bem-vindos ao canal Desafios de Clio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a unificação da Alemanha e como foi o processo da Alemanha sair daquele monte de reinos e formar o que hoje a gente conhece como uma das maiores potências que a gente tem no mundo. E antes da gente começar, eu já vou pedir para você deixar o seu like, deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos que ainda não conhecem o canal, tá bom? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar. A gente já falou um pouquinho sobre a formação das monarquias absolutistas, né? Lá atrás, quando a gente falou sobre a monarquia francesa, inglesa, portuguesa, espanhola, que vão surgindo ali no século XIV, no século XV e no século XVI, e se consolidam. Só que naquele contexto a gente falou também que dois países não entraram nessa moda de centralização. Foi o caso da Alemanha e o caso da Itália, certo? No caso da Alemanha, a Alemanha era um aglomerado de reinos muito fortes, grandes, pequenos, ou desses pequenos feudos que tinham a sua independência e a sua autonomia política. Aí você pode estar pensando aí do seu lado, mas e o Sacro Império Romano Germânico, né? Para quem não lembra, o Sacro Império Romano Germânico, ele vai surgir ali depois da morte do Carlos Magno, lá no período medieval, lá no ano de 800 mais ou menos, e os seus herdeiros dividem o seu império em três partes. Então o Sacro Império Romano Germânico correspondia à região do que hoje é a Alemanha. Com o passar do tempo, os líderes locais, né, os chefes, os senhores feudais começaram a ter mais poder. E o império passou a ser uma questão, que é o que a gente chama de primeiro Reich, é a discussão de que o Sacro Império não tinha uma unidade geral e que todo mundo seguia aquela unidade geral. Cada senhor tinha a sua discussão, né? Quando a gente falou lá no vídeo de reforma, né, que alguns senhores tinham a sua autonomia para manter o catolicismo, ou abraçar o luteranismo, ou abraçar os anabatistas, ou abraçar os calvinistas, enfim, a gente discutiu um pouco isso, que o Sacro Império, ele não era um país centralizado, tudo muito forte. O Sacro Império, ele era uma assembleia de lordes e o imperador, ele era o cara que liderava a assembleia. E aquilo que era decidido em conjunto era mais para uma posição para ter um equilíbrio ali. Então o Sacro Império era uma questão mais consultiva. Então o imperador ele não era aquela figura como a gente imagina no caso brasileiro, que o imperador controlava tudo à sua volta, ou que o imperador teria poderes para forçar todo mundo a aceitar tudo à sua volta. Se você lembrar lá do vídeo de Guerra dos 30 Anos, o estopim para o conflito é justamente quando mandam uma força lá para Baviera para justamente ordenar que os caras parassem de seguir o protestantismo. Então a treta toda está relacionada ao quê? A unidade política ela não existia, você tinha como fosse uma reunião, uma grande reunião de condomínio. E o Sacro Império Romano ele foi se mantendo nessa estrutura até mais ou menos o século XIX. No século XIX, nós falamos também aí, lá no vídeo de Napoleão, que a França está passando aí por um processo de transformação muito forte e que o Napoleão assume o poder, ele decreta o bloqueio continental. Se você não sabe do que a gente está falando, clica aí no card para você saber. E o que acontece? O Napoleão ele começa o seu processo de expansão por toda a Europa e quando ele invade os reinos germânicos, ou o Sacro Império Romano Germânico, ele cria lá em 1807 a chamada Confederação do Reino. E essa confederação era um protetorado do Império Francês, então era um aglomerado, tinha uma administração centralizada na França. Você tinha alguns reinos que não faziam parte da confederação, mas eles eram minoria. E aí o Napoleão tem um processo lá de queda dele, que a gente já falou também, e o Napoleão, quando cai, você tem a chegada do Congresso de Viena. A ideia do Congresso de Viena é justamente suplementar e voltar as divisões fronteiriças antes da Revolução Francesa, né? Acabar com o estrago que o Napoleão fez em vários locais. E os membros que eram da Confederação do Reno falaram assim, olha, não foi ruim pra gente, a gente gostou de uma certa unidade, de obedecer a algum comandante. Depois do Congresso de Viena só vai mudar o nome, de Confederação do Reino vai virar Confederação Germânica, certo? Que era composta por 39 estados e a chefe, o estado-chefe dessa Confederação Germânica era a Áustria. Paralelo a isso, você tinha também a Prússia, que era um dos reinos que estava já iniciando seu processo de industrialização, que era um reino germânico, e a Prússia vai começar a ter uma agenda de tentar suplementar a Áustria, o poder austríaco, e ao mesmo tempo ela garantia a unificação da Alemanha como um todo, né? Só que ela precisava ganhar os
os outros blocos políticos e ao mesmo tempo tirar o poder da Áustria. Então essa é a primeira grande questão que vai se colocar. Então a Prússia, para criar um bloco econômico, a ideia era essa, vai criar o Zollverein. Provavelmente a pronúncia está errada. O Zollverein vai ser um bloco econômico, e eu falo bloco econômico no sentido mais primitivo da palavra, porque é uma união aduaneira. O que significa isso? É um dos princípios da maior parte dos blocos econômicos, ou seja, para os países que são membros, você tem benefícios de diminuição de impostos alfandegários, ou seja, o camarada que fizer parte daquele bloco, se ele vender de um país para o outro dentro do bloco, ele não paga imposto e vice-versa. O Zollverein vai ser criado em 1834 pelo Reino da Prússia e vai começar a juntar vários membros que eram da Confederação Germânica. Então, paralelo, você tem essas duas instituições, a Confederação Germânica, que estava sob domínio austríaco, e o Zollverein, que era uma união aduaneira, ou um bloco econômico, que estava sob domínio da Prússia. Avançando um pouquinho mais nessa discussão, a gente tem uma data que ela vai ser muito importante, inclusive eu vou deixar depois para fazer um vídeo futuramente sobre isso, que será a Revolução de 1848, né? Que é um movimento revolucionário liberal que começa na França e que se espalha para outros países, e que em alguns lugares vão ter algumas demandas de busca pelo avanço dos direitos trabalhistas. Então você tem uma discussão bem primitiva desses setores, né? O próprio Marx vai falar que em muitos lugares, inclusive na própria Alemanha, você vai ter uma junção entre a burguesia, né, os industriais, os Junkers, e uma série de outras pessoas que tinham poder econômico, e os trabalhadores sob uma pauta liberal, né? Então, dentro dos reinos germânicos, a pauta liberal ela vai surgir muito forte. E a pauta liberal no sentido da Revolução Francesa, né? A questão de uma Constituição, a questão do voto como sendo uma forma de você exercer o seu direito de cidadania, de decidir as coisas coletivamente. Então, vai ter algumas transformações, né? E isso não vai agradar muito os planos da Prússia. A Áustria, por sua vez, ela começa um processo de liberalização, né? Adota uma constituição, assembleia, mas em geral ainda tinha muito poder dos Habsburgos, principalmente lá na Áustria. E ao mesmo tempo, você tem, alguns aninhos mais tarde, a ascensão do Guilherme I na Prússia. O Guilherme I estava sob influência também desses liberais, e ele queria sair dessa influência da Áustria de uma vez. Ele ascende ao poder em 1861, num momento muito delicado, onde você tem uma discussão muito forte entre os liberais, os nacionalistas, que era aquela galera que queria uma unificação, garantir uma unidade nacional, e principalmente o imperador, o Kaiser, né, o imperador, ele tinha a ideia, ele tinha a noção de iniciar um plano de militarização. Por quê? Parte das revoluções de 1848 e o que eles chamaram de Primavera dos Povos não teve tanta reação porque eles não tinham um exército nacional, uma força mobilizada. Então ele queria colocar em prática um plano de militarização. Os liberais, por sua vez, falaram, meu, isso aí dá problema, vai dar ruim pra gente, não queremos nos meter com isso. Pode escolher outro primeiro-ministro aí que não vai seguir esse plano à frente. E aí ele vai escolher como seu primeiro-ministro Otto von Bismarck. O Bismarck ele vai entrar com esse plano de cabeça com o imperador. Ele vai falar assim, olha, vamos fazer essa militarização. Vamos tentar mobilizar não 200 mil soldados, mas 400 mil. Vamos investir numa marinha de guerra, vamos investir em tecnologia bélica de ponta. Então, eles estavam nesse cenário de construção ali na década de 1860. E tendo em vista superar as amarras austríacas, certo? Então tem esse plano de fundo aí acontecendo. Tem uma declaração do Bismarck no dia que ele assume o poder como primeiro-ministro, como chanceler, como premier, o jeito que você preferir chamar. Ele vai ter um discurso que ele vai falar o seguinte: a Alemanha não está interessada no liberalismo da Prússia, e sim na sua força. Após os tratados de Viena, as nossas fronteiras não se mostraram favoráveis ao desenvolvimento do nosso Estado. Não serão aceitos os discursos e os votos da maioria que não irão resolver as grandes questões de nossa época, como em 1848 chegamos a acreditar. Essas questões serão resolvidas sim com ferro e sangue. Ou seja, o Bismarck já está anunciando, a gente vai ter que ir para conflito, a gente vai ter que botar o nosso bloco na rua, a gente vai ter que botar a confusão, vai ter que armar todo mundo e vamos para cima.
E tudo isso, o plano dele já está em curso. E aí o primeiro grande embate militar será por causa de dois pequenos ducados na Dinamarca, na fronteira da Alemanha com a Dinamarca. A Dinamarca ao norte, e você tinha dois ducados. O ducado de Holstein e o ducado de Schleswig. Eu acho que a pronúncia está completamente errada. Esses dois ducados, eles eram pertencentes ao reino da Dinamarca, porém eles tiveram alguns problemas relacionados ao liberalismo que estava sendo implementado e às mudanças que se colocaram ali, né? Então a Áustria e a Prússia vão se aliar para justamente combater e libertar esses povos germânicos sob domínio dinamarquês. E isso estoura em 1864 na chamada Guerra dos Dois Ducados, ou Guerra dos Ducados. É uma guerra rápida, a Dinamarca se rende, e esse embate militar vai ser importante porque a Prússia vai se aliar com a Áustria contra a Dinamarca para tomar esses dois ducados, certo? Outro detalhe importante, a França e a Grã-Bretanha não vão se envolver nesse conflito, esse pessoalzinho aí é tudo pequeno, deixa eles se matarem. Eles conseguem vencer a Batalha de Diboel, que vai ser a grande batalha final do conflito, e marca o fim da Guerra dos Dois Ducados e eles passam a ser domínio da Confederação Germânica. Aí algumas questões que são importantes que estão relacionadas à Guerra dos Dois Ducados. Primeiro, a Prússia tinha o desejo de minar a Áustria dessa discussão. A Prússia estava preocupada em garantir acesso ao Mar do Norte, só que tinha um problema. O ducado que tinha mais acesso ao do canal de Kiel por Holstein. E aí Holstein era o pretexto perfeito para entrar em guerra com a Áustria. E com essa brincadeira ele conseguiu eliminar 3 problemas relacionados à Áustria de uma vez só. A questão delas ter a soberania sobre a Confederação Germânica. Segundo, a própria questão da integração dos dois ducados com a Confederação Germânica. E terceiro, o acesso ao Mar do Norte, que seria fundamental para a marinha de guerra alemã, que era o plano naval do Bismarck, que a Alemanha, depois quando se forma a Alemanha, vai entrar em impulso mais para frente. Partindo disso, você vai ter uma guerra entre a Prússia e a Áustria, que é a chamada Guerra das 7 Semanas. Esse conflito ele estoura em junho, vai durar até o final de agosto de 1866. Então é um período aí de 7 semanas de conflito entre as duas potências. Só que cada uma tinha os seus aliados. Então a Áustria tinha a Baviera do seu lado, Hannover e a Saxônia, e a Prússia tinha Bremen, Hamburgo, Lübeck e também o reino da Itália. A Itália já estava num processo de formação que é muito próximo da formação alemã, e a Itália tinha treta com a Áustria, porque a parte norte ali, a gente vai falar um pouquinho no vídeo de unificação italiana, a parte ao norte você tinha uma série de províncias que eram italianas que estavam há séculos sob ocupação austríaca. A batalha decisiva da Prússia sobre a Áustria, e a Prússia arrebentou com a Áustria e com seus aliados, porque a Prússia tinha um exército gigantesco. Ela tinha tecnologia de ponta e a Áustria já era um estado ainda um pouco atrasado nessa questão da militarização, certo? No dia 3 de julho, a Prússia vence a batalha de Königgrätz, eu acho que a pronúncia é essa, que é na província de Sadoa. E aí, logo após esse conflito, em agosto, assina-se a rendição no dia 23 com a assinatura do Tratado de Praga. A guerra talvez tivesse se estendido um pouquinho mais, porém o pessoal estava com receio da França se meter na guerra. E isso poderia prejudicar os planos prussianos. As consequências da Guerra das 7 Semanas para a Prússia foram muito positivas, porque a Prússia conseguiu mais territórios, a Prússia conseguiu sobrepujar o poder da Áustria, e aí ela dissolve a Confederação Germânica e cria a Confederação Germânica do Norte, agora sob domínio prussiano, e ao mesmo tempo, com a vitória sobre a Áustria, o Tratado de Praga estabelecia também a devolução do território de Venécia para a Itália. Então a Áustria perde territórios também para a Itália. E aí o último grande conflito, ele talvez não tivesse acontecido, mas a confusão toda se deu ali em 1870, quando vai se escolher um novo rei para o trono espanhol, que tinha sofrido uma revolta ali em 1868, e um dos candidatos era primo do Guilherme I da Prússia. E aí a Prússia já estava gigantesca com a Confederação do Reino do Norte e Confederação Germânica do Norte, e com um exército gigantesco. Tinha acabado de dar um pau na Áustria
E aí nesse processo estava seguindo em frente. E a França passava por um processo de instabilidade, um processo de busca pelo seu renome internacional, busca pelo seu prestígio e assim por diante. E a França, quando fica sabendo dessa candidatura, ela cai e fala assim, olha, se vocês não retirarem a candidatura do primo do Kaiser, nós iremos batalhar com vocês. E o Bismarck, ele usou isso como um blefe, porque isso seria complicado você administrar dois lugares a partir da Prússia, né? A Espanha e a Alemanha, né? Então o blefe era esse para ver se o imperador, o Napoleão III, que inclusive era sobrinho do Napoleão, ele vai cair nesse blefe. Ele vai declarar guerra contra a Prússia, e isso era o que o Bismarck precisava, né? Ele não disse que ia se unir a partir do ferro e do sangue? Então, agora todos os alemães, todos os germânicos tinham um inimigo comum. Quem que era esse inimigo? A França. Bom, os conflitos vão se dar ali, bem ali na fronteira, ali entre a Alemanha e a França, ali na Alsácia-Lorena, e os conflitos vão se dar nessa direção, que é o conflito da chamada Guerra Franco-Prussiana. O início da guerra acontece no dia 19 de julho de 1870, né? A França tinha aproximadamente 200 mil soldados mobilizados, enquanto que a Prússia tinha cerca de 400 mil. Então, em vantagem numérica, a Prússia tinha um desenvolvimento maior. Os prussianos vão vencer 3 grandes batalhas ali no início do conflito, em Wissembourg, Worth e Spichen. Vão ser 3 locais onde eles vão vencer, ali na fronteira da França com a Prússia. Você tem o recuo de um dos grandes generais, que era o MacMahon, deve ser alguma coisa nesse sentido, para Paris. Você vai ter uma resistência em Metz, e o próprio imperador vai para Metz para tentar resistir à invasão franco-prussiana. Só que ele é interceptado por forças prussianas na tal da Batalha de Sedan, que acontece no dia 1º de setembro de 1870. Foi a batalha da derrota francesa, né? O Napoleão III, ele acaba se rendendo na Batalha de Sedan. Ele se rende junto com 83 mil franceses que estavam sob seu comando. E ele se rende. Quando a população em Paris fica sabendo da rendição, eles se rebelam e iniciam um processo de Assembleia Constituinte, inicia-se a Terceira República. Então esse processo acaba-se o Segundo Império Francês e inicia-se a Terceira República. Paralelo a isso, você tem um processo de insatisfação muito forte, se inicia o cerco de Paris, porque ainda tinham tropas em Paris para defendê-la, que eram leais ao imperador. Você tem o cerco de Paris, que vai acabar afetando também a forma como a própria cidade se posicionou, e isso afeta também a própria Comuna de Paris, que depois, se vocês quiserem, a gente faz um vídeo só sobre a Comuna de Paris. E esse processo vai levar ao derretimento aí das forças francesas. Esse conflito se estende para o ano seguinte. No dia 18 de janeiro de 1871, os alemães, as tropas germânicas vão para Versalhes, porque não basta você só ganhar, você tem que humilhar o seu inimigo. Então eles foram até o Palácio de Versalhes, a sede do poder dos reis franceses, e lá o Kaiser Guilherme I da Prússia, ele é coroado como Kaiser da Alemanha, do Império Alemão. Então isso vai ser uma marca que vai deixar os franceses muito ressentidos e querendo um sentimento de vingança, certo? Você tem a Comuna de Paris, a rendição de Paris depois no final do mês de janeiro de 71. O conflito se encerra em 10 de maio de 1871 com a assinatura do Tratado de Frankfurt. O tratado estabelecia algumas coisas, como por exemplo, a ocupação da Alsácia-Lorena pela Alemanha. Estabelecia também uma indenização de 5 milhões de marcos para a França, que deveriam ser pagos na sequência. E isso também estabeleceu uma ocupação de 3 anos com as tropas germânicas em solo francês. E essa vai ser uma das causas, uma das coisas mal resolvidas ali do finalzinho do século XIX, que vai ser motivo para a França querer se vingar da Alemanha. E isso vai desembocar, como a gente já viu lá no vídeo de Primeira Guerra, no conflito na Primeira Guerra Mundial, que vai colocar a Alemanha de um lado e a França do outro. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, a sua dúvida, aquilo que você quiser falar, use o comentário aí, o comentário é de vocês, e a gente se vê aí no próximo vídeo.
Lembre-se sempre, dúvidas e desafios, chama a Clio.